Abordagem a paciente com hemorragia gestacional. Parte 1, vamos falar sobre as hemorragias da primeira metade. E as principais complicações são os abortos e as suas 6 variantes, gestação ectópica e doença trofoblástica gestacional. Você vai começar o atendimento perguntando se ela está grávida ou se ela está com atraso menstrual, há quanto tempo e qual é a data da última menstruação. Então, indo para a história da doença atual, ela pode chegar com dor, e essa dor pode ser agora, naquele momento. Se ela tiver com dor e a dor for no momento da consulta, se for uma dor que causa síncope, ou seja, desmaio, uma dor lancinante, muito intensa, abdominal, localizada, que depois progride para uma dor mais difusa, que ela não consegue dizer bem onde é. Aí você vai realizar o exame dela e ela está com palidez, ela não tem foco de sangramento, mas ela está com taquicardia e hipertensão. Indo para o exame especular, o colo está fechado e o sangramento é leve, e o beta-HCG quantitativo está maior ou igual a 2000. Você realiza a ultrassonografia transvaginal e o útero vai estar vazio. Você já tem tudo para dar o diagnóstico de gravidez ectópica. O tratamento dessa paciente idealmente vai ser clínico com methotrexato, mas para isso acontecer eu preciso de 5 critérios. A trompa precisa estar íntegra, eu preciso ser capaz de acompanhar a paciente no dia seguinte, não pode ter bolha cardíaco-fetal, a massa tem que ser menor que 4 centímetros e o beta-HCG tem que estar abaixo de 5.000. Tendo todos esses 5, posso fazer o methotrexato. Se eu não tiver pelo menos um, eu vou para laparoscopia, se a paciente estiver estável, e para laparotomia, se a paciente estiver instável. Mas ok, eu tô com a paciente com queixa de sangramento, ela tá com dor e a dor agora, naquele momento, mas ela tá com a cólica, a dor dela não é lancinante, é uma dor incólica muito intensa. Você vai fazer a altura uterina e tá equivalente para a idade gestacional, e você faz os exames especular e o colo tá aberto. O sangramento, ele tá moderado para intenso, e na ausculta você percebe o feto vivo no útero. Ou seja, tem bolha cardíaco-fetal. Nesse caso, é um aborto inevitável ou incurso. A gente força um pouquinho dizendo que é incurso, porque toda vida que o colo estiver aberto, a gente vai lembrar dos abortos in. E basicamente você vai internar a paciente e fazer o esvaziamento uterino. Na hora de fazer o esvaziamento, você vai lembrar da classificação dos abortos. Se o aborto ele for precoce, se ele for antes de 12 semanas, o feto ele não tem ossos, então você pode fazer a aspiração manual intrauterina, AMIU. A partir de 12 semanas, você faz a curetagem. Tudo que você tirar da paciente, você vai mandar para o histopatológico. Você vai solicitar a tipagem sanguínea e, dependendo do resultado, você receita imunoglobulina anti-D. Tipagem sanguínea para você avaliar a incompatibilidade ABO ou RH. E se o bebê for RH positivo enquanto a mãe for RH negativo, você aproveita e faz imunoglobulina anti-D para evitar que ela se sensibilize e ter risco de eritroblastose fetal no próximo filho. Então, de novo, chega a paciente, ela está com dor, a dor é naquele momento, só que dessa vez a cólica é, de novo, intensa, só que agora ela aparece com febre, leucocitose e aumento do VHS. Você vai examinar o colo e o colo está aberto, o sangramento está moderado ou intenso, possivelmente fétito ou purulento. E nisso você vai suspeitar principalmente de um aborto infectado. O aborto infectado, você vai realizar o internamento e esvaziamento, conforme dito anteriormente, e receitar antibiótico. O antibiótico a gente faz o GAM, gentamicina, ampicilina e metronidazol. Ok. Agora, e se a paciente está com dor? A dor é agora, é uma dor incólica intensa, e você tem uma história de que ela já tinha liberado material fetal. Mas a dor, ela continua, e você vai para o exame especular e o colo está aberto, o sangramento é moderado para intenso, e você não identifica nem vitalidade fetal, e a altura uterina está mais baixa do que previsto para a idade gestacional. Você vai presumir que foi um aborto incompleto.
Uma parte ficou com a mãe e uma parte se foi. Você vai realizar o internamento e o esvaziamento uterino também. Agora, se a paciente ela se queixa de dor, mas a dor foi antes, em outro momento. Se for uma dor em cólica leve, com um leve sangramento transvaginal, você vai examinar o colo. O colo está fechado, o feto está vivo e a altura uterina está equivalente para a idade gestacional. A gente presume que foi uma ameaça de aborto. E nossa conduta vai ser basicamente expectante. A gente tranquiliza a mãe dizendo que não significa que ela vai abortar, embora que seja uma possibilidade. E se abortar é algo que a gente não consegue evitar, não tem o que possa ser feito. E a gente vai possivelmente abordar como se fosse um aborto inevitável. Agora, se ela chega e ela se queixa que a dor foi antes, e ela cita que expulsou bastante conteúdo e que a dor melhorou depois da expulsão, você vai examinar o colo e o colo está fechado. A altura uterina está menor do que a idade gestacional diria. E na ultrassonografia transvaginal não tem feto no útero, você não encontra, você presume que foi um aborto completo. E a conduta vai ser basicamente expectante. Agora, e se a paciente chega com queixa de sangramento vaginal, mas ela nega dor? Ela pode chegar com queixa de sangramento vaginal muito leve, mas em alguns casos nem isso acontece. E no exame o colo vai estar fechado e o feto está sem vitalidade. Você aplica os critérios de gestação não evolutiva, ou seja, um saco gestacional maior do que 25 milímetros, sem embrião ou vesícula vitilínica, embrião com comprimento crânio-caudal maior do que 7 milímetros, sem atividade cardíaca, ausência de embrião com atividade cardíaca 14 dias após visualização de saco gestacional sem a vesícula vitilínica e ausência de embrião com atividade cardíaca 10 dias após a visualização de saco gestacional com vesícula vitilínica. É meio decoreba mesmo, mas basicamente é um embrião que já deveria ter atividade cardíaca e não a tem. Conduta vai ser esperar isso virar um aborto ou você realizar você mesmo um esvaziamento. Agora, se a paciente chega com sangramento vaginal e ela nega dor, mas relata hiperêmese ou um sangramento leve em suco de ameixa com vesículas, a gente vai precisar realizar a altura uterina e ela possivelmente vai estar maior do que a idade gestacional, embora isso varie de acordo com a etapa da doença. A paciente pode estar também com um aumento da pressão arterial, inclusive uma das poucas situações que a gente encontra pré-eclâmpsia antes de 20 semanas, e ela pode também estar com sintomas de hipertireoidismo. O beta-HCG vai estar absurdamente alto, podendo estar maior do que 30 mil, e a ultrassom transvaginal vai evidenciar os achados de tempestade de neve e cistos tecluteínicos. Nesse caso, a gente vai imaginar que se trata de uma doença trofoblástica gestacional, ou a mola. E o manejo vai ser o esvaziamento com aspiração preferencialmente elétrica e a contracepção de alta eficácia por pelo menos 6 meses. Porque se o beta-HCG dessa mulher, que a gente vai usar para monitorar, ele começar a aumentar, a gente não vai saber se ela está grávida ou se é uma remanescência da mola. É uma doença muito grave que pode inclusive progredir para uma neoplasia. Por isso é importante monitorar.